Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com a presença aqui do João Paulo Beringer, empreendedor, estrategista de negócio, tem uma construtora, agência de publicidade e autor do O Poder do Shopping. Ele vai explicar um pouquinho do livro, do Poder do Network e falar um pouco da experiência dele na área de negócio e de intermediação de negócio. Seja bem-vindo. Valeu, Cássio. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Demorou, mas saiu, né? Com certeza. Demorou, mas saiu. É isso, cara. A gente falar um pouquinho da trajetória aí, do que me deu também bagagem, né, para tá escrevendo esse livro, falar um pouquinho da importância do network, a importância das relações, de como é importante, às vezes mais do que... Eu gosto de falar que, às vezes, mais importante, às vezes, do que uma baita de uma... Não estou falando que não tem que ter uma graduação, o mais importante é as pessoas que vão passar no seu caminho, né? As pessoas que vão trilhar esse caminho profissional junto com você. Então, no livro eu falo isso de uma forma bem leve, até por causa do nome, né? Porque do nome, Poder do Shopping, é porque, às vezes, no shopping é que você estreita as relações mais importantes, assim, mais reais e mais duradouras. Então, tentei sintetizar isso da forma que eu penso, como você pode construir suas relações de uma forma leve, de uma forma tranquila, às vezes, muitas das vezes, tomando um chopinho e o negócio aí perpetuar na sua vida profissional e pessoal. Queria que você falasse um pouquinho dessas áreas. Acaba que a gente está falando aqui, você é multifacetado, você tem algumas áreas hoje. Sim. E queria que você falasse um pouquinho dessas áreas que você está transitando. Uhum. Eu entendi que teu negócio mais forte hoje é intermediar alguns negócios, apresentar pessoas importantes para fechar negócio, sim, mas tem a construtora, sim, tem a agência de publicidade, tem alguns clientes de consultoria e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de cada um, para o pessoal que ainda não conhece, te conhecer mais um pouco. Depois a gente entra um pouco mais na área do network e um pouco das suas experiências aí em empresas e eventos grandes. Legal. Então, cara, hoje eu tenho uma construtora, né, que eu presto serviço aqui no Rio e em São Paulo. Essa construtora também surgiu através, não sou engenheiro, mas surgiu através também de uma conexão muito forte, de uma amizade muito forte que eu criei com uma pessoa desse ramo. E aí ele me pediu algumas indicações, algumas intermediações para eu conseguir ajudá-la de alguma forma em algum mercado específico que eu dominava. Isso aí começou acontecendo, começou a girar de uma forma tranquila, e aí a gente estabeleceu essa parceria mais sólida aí. Eu sou publicitário, não sou publicitário, mas sou formado em marketing, então eu tenho uma agência de publicidade aqui no Rio, que a gente tenta sair um pouquinho daquela publicidade convencional, né, e trazer uma coisa mais com uma roupagem. A gente envolve muito moda, gastronomia, em todas as nossas soluções. Então, a agência, eu não sou o criativo da agência, eu sou o cara que traz o negócio através do meu networking. Então, eu tenho agência de publicidade aqui e sempre trabalhei, que a gente estava falando até aqui fora, trocando ideia, a gente tem muita gente em comum que a gente conhece. Trabalho com futebol, mais especificamente esporte, mais especificamente futebol, desde 2002, né? Então, trabalhei em clube, trabalhei agenciando jogadores por muitos anos. Fui agente FIFA, que hoje não existe mais, a CBF, empresa credenciada na CBF, todas essas diferentes certificações aí eu consegui ter durante esses anos no futebol. Isso aí me deu muito network também, porque o futebol, além de é muito passional, né, cara? Então, você acaba que se envolve também conhece muita gente de vários mercados, e trabalhei com futebol durante muitos anos. Ainda trabalho, hoje não mais agenciando jogador, mas trabalho intermediando alguns negócios, seja no aspecto de jogadores mesmo, trazer algum clube que eu tenho relação lá fora, me pede um jogador especificamente, eu vou no mercado e busco para ele, faço a intermediação, ganho minha comissão, já era. E também na área de marketing esportivo, tipo uma captação de patrocínio para um clube, um projeto mais específico, um licenciamento. Mas só ligado ao futebol, cara, ou ao esporte em geral? É o esporte em geral, até porque eu tive uma passagem
boa na Olimpíadas, mas o futebol especificamente é por onde eu comecei, é onde Mais forte. minha veia principal ali é no futebol. E aí, e tudo isso aí gira em torno de uma coisa que é o networking, né, cara? Que é a minha relação com pessoas seja na área pública, na área privada. Então, eu tenho uma empresa hoje também que eu faço intermediação. Se uma empresa especificamente, por exemplo, de inteligência artificial, chega para mim e fala assim, João, eu quero ampliar meu negócio na área de governo. Eu faço uma estratégia, como é que eu vou atingir, aonde que seria mais interessante ele entrar, por onde seria mais interessante ele entrar, e a partir dali a gente pega esse caminho, traça uma estratégia, eu faço as conexões e boto o cara lá no governo, enfim, no órgão que eu acho que é mais relevante para ele. E é por aí, cara, é por aí. Mas para cortar em miúdo aí, para sintetizar bem, cara, eu faço negócio. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de fazer negócio. E onde tem opção de negócio, eu tô atrás. Como é que surgiu a ideia de você escrever o livro? Cara, foi muito louco isso, porque a minha esposa, ela é da área de marketing mesmo, né? E ela trabalha numa multinacional. E uma vez a gente estava vindo de São Paulo para o Rio, de carro, e a gente começou a conversar até um certo ponto. Ela também não entendia o que eu fazia, né, cara? Porque ela, beleza, trabalha com construção, com marketing, publicidade, mas... E eu comecei a explicar para ela naquela viagem de 6 horas de São Paulo-Rio, o que eu gostava de fazer, o que me dava tesão em fazer, e da onde meus resultados vinham, né? E aí ela falou, mas isso é legal pra caramba, não sei o que lá, você tinha que tentar sintetizar isso num produto, o que você faz, é networking, como é que você vai sintetizar? E a gente começou a trocar ideia, aí eu falei assim, e eu tinha já esse nome, Poder do Shopping, na minha cabeça, surgiu não sei como, cara, acho que um insight que eu tive aí maluco, que veio Poder do Shopping na minha cabeça. E eu falei, cara, tem até nome para isso. Ela falou, qual é o nome? Eu falei, Poder do Shopping. Daí ela falou, putz. E a minha mulher é turca, né, cara, com uma identidade alemã, porque ela trabalhou 18 anos numa empresa alemã. Então ela começou a escrever um business plan ali no telefone enquanto eu dirigia, a gente trocando ideia. E aí surgiu o livro, né, cara? Foi o primeiro pontapé inicial aí, foi o livro, que ele traz toda essa... Não fala dos meus negócios, mas fala como o poder do network influencia nos meus negócios. E aí o livro já saiu também um curso, agora mês passado, já tenho um curso gravado, que está no Hotmart. E aí eu faço palestras, adoro fazer palestra para a galera mais nova, galera que está saindo da faculdade. Porque essa geração Z aí, né, cara, os caras só querem saber de telefone, ficam enfurnados no telefone. Então eu tento trazer para esses early adultos, né, a importância de você se conectar. E aí eu gosto muito de falar para eles. Falo para a empresa, falo para equipe comercial, falo para a equipe de produção, mas também me apetece muito falar para o jovem, porque eu acho que tenho um filho de 25 anos que também eu bato nessa tecla com ele direto, que é o seguinte, cara, a coisa mais importante na sua vida são as pessoas que vão passar nela. A pessoa todo mundo que um dia... que hoje tem uma empresa, você hoje tem um baita hub, você partiu de algum lugar e alguém às vezes te deu uma mão, te deu um incentivo, ou seja, um incentivo verbal, ou seja, um empurrão, ou seja, enfim, financeiro, o que quer que seja, para que você saia da inércia, né? Para você começar a achar o teu caminho. E por isso que me apetece muito falar para esses jovens, cara, porque na faculdade... Nos Estados Unidos já falam isso em faculdade, né? O poder do networking. No Brasil ainda não. Então, acho que é muito importante eles saírem sabendo realmente a importância de se relacionar. E aí você tem os gatilhos, como se relacionar. João, eu sou tímido. Como é que eu vou me relacionar se eu sou tímido? É uma característica minha. Como é que eu vou me relacionar sendo tímido? A timidez é a melhor coisa quando você vai construir um relacionamento. Ser tímido é maravilhoso, é uma baita de uma arma secreta. Aí tu fala assim, João, mas como assim, né, velho? Como é uma arma secreta? Eu sou tímido, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me relacionar? Cara, o principal ponto de partida de um relacionamento é você saber escutar, né? Você fazer a tal
da escutativa. Você parar e escutar o Cássio, ver o que ele tem para falar, para você começar a traçar o perfil dele. E o cara tímido, o mais fácil para ele é escutar. Então, o cara escuta, o cara fica ali escutando, absorvendo as informações, e a partir dali ele traça um plano de relacionamento, de negócios, ou de conexão com aquela pessoa. Então, eu gosto de falar muito com esses jovens. A resposta que eles me dão é muito boa. Eu aprendo muito com eles também, porque eles sempre têm uma visão mais fresca, né, da coisa, como eles estão saindo agora para o mercado de trabalho. Então, eu gosto muito de falar com essa galera, cara, dos jovens. Se você tivesse que dar uma dica aí para o pessoal que está começando, principalmente essa galera agora que está começando no meio do network, porque, querendo ou não, que nem você está falando, tem uma geração que antigamente não dava tanto valor no network. Sim. E agora começou um movimento até de grupos, de ligas, de um monte de coisa. São Paulo tá estourando isso aí. Uhum. E aí, qual é a dica que você daria, ou um passo a passo, ou uma iniciação para quem tá nisso aí e às vezes fica assim, não sei o que fazer, vou para um curso, ou vou numa palestra, ou faço uma mentoria com alguém, ou o que você indicaria para quem está iniciando nesse... Cara, você tem várias ferramentas, né? Você tem, hoje em dia, porra, você tem curso pra caramba, você tem palestra pra caramba de todos os temas, mas e você pode, enfim, obviamente, você vai em qualquer lugar que você tiver, você vai criar algum tipo de relacionamento. Eu gosto muito de falar, que é um mantra aí que eu levo, que network, ele não é um evento, né, cara? Network não é você ir numa palestra sobre networking, você ir num curso sobre, sei lá, empreendedorismo, que seja. Networking é uma rotina, né, cara? Tem que se tornar uma rotina na sua vida. Você tem que ver, durante a sua rotina, você tem várias oportunidades de conhecer pessoas novas, você tem várias oportunidades de somar com a vida do outro somar com a sua vida, em algum determinado aspecto. É comum, né? Você, às vezes, sentar com um cara, trocar uma ideia e falar assim, cara, estava precisando escutar isso. Então, você se relacionar, você tornar o network na sua vida uma rotina e não um evento, eu acho que, para mim, é o principal. Obviamente que se você for se aprofundar um pouquinho mais em relação a como você vai fazer isso, pô, beleza, João, network tem que ser uma rotina. Mas como é que você dá o primeiro passo? Eu acho que a escutativa é muito importante, né, para você traçar o perfil da pessoa. Você, obviamente, aquele negócio, você não se veste para ser visto, né? Você se veste para ser escutado. Então, você também tomar uns cuidados em relação a isso é sempre muito importante. Linguagem, mas eu acho que se a gente quiser dar um ponto de partida, cara, é você ver network em qualquer lugar. Você pode conhecer pessoas em qualquer lugar, você conhece pessoas hoje, meus grandes amigos vieram de amigos que me apresentaram. Então, você está atento a oportunidades, atento a pessoas legais e toda e qualquer pessoa pode somar com você, né? Qualquer pessoa que você sentar, ela pode somar com você, seja em experiência, seja no mercado que ela trabalha, seja com uma indicação. Então, você estando bem relacionado com as pessoas, você se relacionando bem com as pessoas, você vai crescer muito o seu leque de oportunidades, entendeu, cara? Então, se for assim, uma bala de prata, uma dica de ouro, cara, network é rotina. Network não é um evento, não é você ir numa festa, você está ligado, você está com o radar ligado à oportunidade de conhecer pessoas legais, de se relacionar com pessoas interessantes, entendeu? Mas isso você vê isso como a pessoa... Como é que se cria? Sem entregar o teu curso? Claro. Como é que uma pessoa que não está acostumada, eu crio isso? Porque, vamos dizer assim, você falou, o cara tem gente que não gosta muito de contato com pessoas, igual você está falando, a geração atual, ela não tem... vamos falar por WhatsApp. Sim. Vamos fazer um call virtual. Porque, assim, antigamente, e aí não antigamente, mas usando essa terminologia, tudo vamos tomar um café. Aí o cara vai lá, toma um café, troca ideia. Que nem você falou, sexta-feira tem o happy hour. Algumas rotinas dessa, tanto depois da pandemia quanto na geração atual, elas mudaram. Sim. Até eu peguei uma época assim
hoje está mais devagar, que são as festas e tal, todos os réveillons, tudo isso, e você acabava tirando o network, o conhecimento, ou conhecer pessoas novas que acabavam entrando na sua vida, tudo dessas rotinas e dessas situações. Aí hoje eu fico olhando assim, tem gente que nem trabalhar fisicamente quer. Sim. Como é que você pega esse tipo de galera, que seria a geração Z nova, né? Para eles olharem isso? Porque, às vezes, também tem esses eventos. Eu vi ontem estava vendo, o Lázaro Ramos, ele diz que é contra os eventos de network. Porque ele acha que lá, tipo, 2 ou 3 pessoas são importantes e o resto são pessoas em busca. Você que é um cara hoje faixa preta, que vive nesse meio e tirou o negócio disso, como que você tem a visão para esse público? Eu entendo o Lázaro por quê? Porque ele tem a rotina física. Sim. Então, ele vai trabalhar fisicamente, igual o Thales, o próprio. São pessoas que são contra esse negócio digital. Então, para eles, o evento network é mais um negócio, que eles estão vendo. Mas eu estou pegando a geração que é a maior hoje, que é a Z, que não vive esse físico em tudo. Então, como é que você daria esse... Cara, você tem sempre suas tribos preferidas, né? Você é um cara, por exemplo, a gente troca ideia, a gente se conhece, você é um cara que ama esporte, que gosta do esporte, que é envolvido, você conhece muita gente, então você já tem isso meio que no seu dia a dia. Uma dica, de repente, é você se inserir nas suas tribos. Você buscar, por exemplo, grupos... Eu também, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, eu também não sou um cara... Eu não sou um defensor de eventos de network, tá? Eu não gosto. Eu acho que a galera ali vai muito armada, muito cheia de frase decorada. Eu gosto do negócio mais normal. Eu prefiro encontrar contigo e num jantar, que eu acho, tenho absoluta certeza que eu vou sugar muito mais informação de você do que no evento de network trocando cartão. Né? Interrompendo, só para dar... Eu entendo, acredito que funciona mais porque o cara não está armado, mas vamos pensar, e aí a gente sempre tem que... E eu vou contextualizar. Você pegou essa época que a gente perguntava assim, eu quero fazer um estágio. Aí tu chegava no estágio, o que o cara falava? Você tem experiência? Aí você, não tenho. Aí você, então como é que eu faço o primeiro estágio se eu não tenho experiência? Eu pego o lado assim, nem todo mundo... tem alguns tipos de entrada para falar assim, conheci uma pessoa. Eu acho que o evento de network, ele é um início para algumas pessoas. Eu não acho que todo mundo precisa fazer eventos de network, mas eu acho que pode ser um jeito de alguém que não tenha, por exemplo, eu vim do nada, não conheço ninguém, e num evento não é que ele vai tirar o máximo do proveito, mas talvez ele foi lá pensando em falar com um palestrante, mas ele encontrou um cara do lado dele que ele foi pedir uma senha de Wi-Fi, uma caneta, total. Um negócio, e é o que você falou, e conectou, e virou um negócio. Eu acho que realmente vai todo mundo armado, por quê? Porque tu sabe que todo mundo vai lá pescar. Pescar, exato. Todo mundo lá, todo mundo no mesmo ambiente. Só que eu acho que nem você falou, é um lado de... A gente tem... Eu penso muito que nem todo mundo tem a facilidade... E tem esse jeito, que nem você falou, de conectar todo mundo. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver, sei lá, qualquer lugar, eu falo até com a parede. Então, assim, eu não tenho problema. Você chegar aqui, eu entrar nessa praça de alimentação, que nem a gente está aqui, e eu tiver que falar com o pessoal que ele faz a limpeza, eu tiver que falar com o cara que tira a mesa, qualquer coisa eu vou falar, porque eu sou uma pessoa assim. Mas eu vejo o outro lado do cara que assim, não fala com ninguém, ele é introspectivo e tal. Ele escuta, assim, mas ele tem... Como é que o cara vai escutar alguém que não conhece? Ele não vai parar. Então, eu pergunto assim, por quê? Eu acho que é uma iniciação, eu não acho que o cara que já está em certos níveis, ele vai para outro sentido. Por exemplo, o cara vai para palestra, ele vai para encontrar um amigo, ele vai... Como você falou, acho que são várias tribos. Sim. Tem um cara que vai só para, vou tentar um contato. E acontece muito o quê? Você está no evento, o cara vai lá e... fala com vários e vários não dão continuidade, porque ele vê aquilo como se quase que, assim, ele é o frango a televisão de frango do cachorro, vamos dizer. Ele faz o proforma ali e já era. Ele faz o proforma, mas eu acho que você, quando fala, e eu estou
querendo demonstrar isso, é o que você já pegou esse jeito intrínseco de utilizar isso no dia a dia. Só que eu acho que que nem você falou, são passos. Você já está nisso há mais de 20 anos. Sim. Então, as pessoas, como ela começar, dela olhar assim, eu vou num evento e tudo bem, para aprender. Eu começo na minha rotina onde eu faço academia, ou onde eu jogo bola. Se a gente for muito no iniciozinho, você se insere nas suas tribos, né, cara? Você vai você acabou de dar um exemplo. Você vai na academia, você vai jogar futebol com a sua galera, vai para a praia. Você, dentro da sua tribo ali, você vai se relacionar, é a sua zona de conforto, isso é muito importante, porque se você estiver na sua zona de conforto, você vai conseguir se expressar muito melhor. Então, por exemplo, se você está num grupo, você está nem vou falar de grupo de network, mas você está num aniversário e você está rolando um papo sobre, sei lá, esporte, e você não é um cara do esporte, você vai trazer, de repente, ter técnicas para trazer esse papo para onde é a sua zona de conforto, onde você consegue desenvolver melhor. Usando o meu exemplo, claro, eu gosto de usar muitos meus exemplos de vida. A minha vida eu me formei fora. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei aqui e aonde que eu consegui dar o pontapé inicial da minha vida profissional foi justamente num grupo de pelada. Era um grupo de pelada de senhores, na verdade, hoje é os senhores que eram da minha idade na época. Eu tinha 20 e poucos anos, e aí cheguei nesse grupo de pelada, conheci uma pessoa, e aí eu acho que vale muito também uma dica, mas eu acho que aí quando você conseguir construir um pouquinho mais, é sempre você falar o que você quer. Você ser sempre explícito e falar o que você quer. Porra, Cássio, eu quero aqui fazer esse projeto assim, assim, assado com você. Tem que ser muito claro, você não tem que deixar na entrelinha, você não tem que esperar que o cara veja adivinha o que você quer. E aí eu cheguei para um cara um dia e falei assim, olha só, eu quero sentar com você amanhã no seu escritório porque eu quero trabalhar com você. Aí o cara, porra, mas peraí, como é que você quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar nesse mercado, que é o mercado de futebol, o mercado esportivo, eu quero trabalhar com você. Não, vai lá que eu te explico. Eu falei, não quero que você me explique nada, eu quero aprender com você no dia a dia. E para isso eu vou trabalhar de graça para você. Aí o cara falou assim, beleza, fechou. Segunda-feira, a chave tá até aqui no livro isso. A chave está aqui e segunda-feira você vai lá e se prepara para viajar aí 60, 70 dias por ano. Eu falei, fechado. E foi aí o pontapé inicial. Então, quer dizer, a atitude, você pode ter conhecimento você adquire, hábito você adquire, técnicas, né? Técnicas de persuasão, técnicas de blá, 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 você adquire tudo isso, é estudo. Você pode adquirir isso. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 horas da manhã, mas se eu começar a acordar, eu vou criar esse hábito. A atitude o cara não cria. A atitude o cara tem que ter. Às vezes o cara não tem isso como o principal ponto ali dele no dia a dia dele. Pô, não é um cara de atitude, é um cara mais introspectivo. Mas, cara, ele tem que pontualmente ou esporadicamente ter uma loucura de ter uma atitude de ir lá e falar assim, meu irmão, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero que você me ajude, ou eu quero trabalhar na sua empresa, não vou pagar, você não me paga nada, se eu te trouxer resultado, você me paga. Então, a atitude que eu tive lá atrás, com 20 e pouquinhos anos, fez a diferença total na minha vida. Porque eu entrei no mercado, desse mercado eu fui crescendo nele, e depois capilarizou para outras coisas, aonde eu cheguei hoje. Mas saiu de um ponto que eu tive um dia, eu tive que respirar fundo e falar, pô, meu irmão, eu quero isso. Você consegue me ajudar com isso? Aí o cara falou assim, pô, beleza, gostei da tua atitude, vamos embora e vamos trabalhar junto. E partiu daí. O que você acha que as pessoas ainda não entenderam sobre o network? Cara, fora que eu adoro falar isso, que network é rotina. Você pode estar na praia, em qualquer lugar, você vai fazer seu network, você vai conhecer gente interessante. Mas eu acho que o network em si, quando você fala de network em geral, a galera pensa muito que alguma coisa ligada ao interesse. Porra, eu quero conhecer o Cássio porque eu tenho interesse no Cássio assim, assim, assado. Às vezes, o interesse, o network, às vezes, o network de verdade, o network sólido, ele vai partir muito mais da sua generosidade do que você quer, né? Eu quero ser, antes de eu perguntar para o camarada, perguntar para o Cássio, o que o Cássio pode somar comigo em relação a relacionamento. Você conhece muita gente, então fatalmente um dia a gente vai trocar. Cara, que a gente já trocou. Você conhece, pode me apresentar alguém assim, assim, assado? Você, porra, toma aqui, João. Mas eu acho que isso
de uma forma genuína, o camarada que está recebendo isso, ele sabe se aquele cara está agindo de uma forma genuína e verdadeira ou se aquele cara está agindo só por interesse, entendeu? E não tem forma melhor do que começar um network do que com a generosidade. É falar assim, porra, aonde que eu posso somar com esse cara? Por exemplo, o projeto do camarada é assim, assim, assado. O que, que eu posso somar com ele? Porque se eu somar com você de uma forma genuína, obviamente, você vai isso naturalmente vai criar uma via de mão dupla. Então, você também vai olhar o meu negócio, vai olhar o meu trabalho e vai falar assim, cara, onde é que eu posso ajudar o João? Então, eu acho, respondendo o que você perguntou, o que a galera não entendeu ainda sobre network, sendo muito prático, é que network é zero sobre interesse, cara. É sobre doação, é sobre ser genuíno, é sobre ser generoso. Se você for generoso, naturalmente as pessoas também vão ser generosas com você. Então, se a gente for pegar um ponto importante, eu acho que é o seguinte, cara, network é zero sobre interesse. Network é sobre generosidade. Pegando ainda esse lado, a gente falando um pouco, você falou que observa muito as pessoas e tal. Sim. O que você observa primeiro numa pessoa quando você conhece alguém novo assim? Cara, eu gosto de, quando eu chego, por exemplo, numa roda de gente nova, você me levou, de repente, numa roda lá, eu estou conhecendo galera que eu não conheço, escutar, cara. Eu quero escutar, porque você tem vários perfis ali, né? Até no livro a gente fala isso. Você tem vários perfis do networker, né? É o camarada que é falante, que fala pra caramba, que, porra, não sei o que lá. Tem um camarada que fica muito quieto, tem outro que é muito técnico, tem outro que é meio desconfiado. Então, você tem que criar um perfil ali. Você chega numa roda, você cria um perfil de todo mundo. Obviamente, você, com bate-papo ali, você vai dar match com uma pessoa ou com outra. Pô, por mais que você... que não seja a pessoa que, de repente, vai te interessar, conhecer pelo seu trabalho, o que quer que seja, mas você vai dar um match de gostar da pessoa. Pô, esse cara tem um papo legal, gostei desse cara, dessa menina. E aí, em cima daquilo ali, você desenvolve. Mas o que eu faço primeiro é sempre escutar, cara. Eu gosto de escutar, eu gosto de me posicionar. Tem uma não é dica, né, cara? Mas uma coisa que eu gosto, que quando acontece isso, eu falo assim, porra, fiz minha introdução de uma forma legal. Que é quando você escuta muito, eu fico lá, escutando, aí me interesso, né? A escutativa é muito importante quando você faz perguntas abertas para o cara, não é? Você dá mais campo para o cara falar sobre o que ele está falando, desenvolver o que ele está desenvolvendo. E aí você faz umas perguntas abertas, o cara está começando a desenvolver, mas num dado momento, aquele cara também vai gerar uma curiosidade sobre você. E aí aquele cara vai chegar para você e falar assim, pô, mas vem cá, João, e você faz o quê? Aí eu falo, porra, beleza. Chegou no objetivo. A conexão está bem construída. Por quê? Ele já se saciou falando, né, do que ele gosta, do que ele se sente confortável falando, e agora o cara gerou a expectativa e a curiosidade de ele saber o que eu faço, o que eu vou falar. E aí, cara, que a gente, essa hora, quando isso acontece, é a hora de falar assim, pô, beleza, agora eu acho que minha relação com esse cara foi bem conectada e agora eu vou, a partir daqui vai desenvolver. Porque a gente sempre tem ponto em comum com alguém, né, cara? Pô, eu faço construção civil, eu faço muita obra assim, assado. Pô, também tem um primo meu que faz ali, pô, que legal. Então, na troca, é muito importante. E eu gosto sempre de me escutar e, cara, uma coisa muito, 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 muito interessante, que é quando você está aí é um gatilho, né? Quando você está numa conversa, a galera geralmente pega o telefone e bota do lado contrário, né, cara? Bota o telefone do lado contrário. Não, eu estou super interessado na conversa com o Cássio, então vou pegar meu telefone e vou botar ao contrário. Mas o telefone vibra, né, meu irmão? Então, você está aqui, o telefone vibrou aqui, você sabe que vibrou, você não sabe se pode ser a sua esposa, pode ser, porra, o seu pai, sua mãe, alguma coisa de trabalho. Então, o que você faz automaticamente é pegar e virar e ver o que está acontecendo e desvirar de novo. O que eu gosto de fazer é pegar o telefone e tacar ele na mochila, ou tacar no bolso, ou deixar longe, para aquilo ali não tirar a tua atenção. Tua atenção genuína no camarada que está falando. Porque por mais que, porra, você... vi que não é nada importante, desvirei,
o cara que está falando, ele se sente desprestigiado, vamos dizer assim. Então, é um gatilho legal. Pô, tá conversando com o cara, conversa tá legal, pega o telefone e mete no bolso, cara. Depois você fala, entendeu? Se ligar, é o que eu falo até com a minha mulher. Eu falo assim, cara, eu vou te atender em qualquer lugar que eu esteja. Eu posso estar numa reunião, posso estar numa palestra. Não, aqui não, porque aqui a gente está trocando ideia gravada. Mas tocou família, eu atendo. Ô, tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza. E aí eu chego pro cara e falo, cara, desculpa, família. Família não pode deixar de atender. Então, outra parada. Então, mais uma dica que eu falaria é escutativa, cara. Eu começo sempre escutando muito, entendendo muito do cara e da pessoa, e depois eu vou começar trocando, entendeu? Uma outra pergunta é, já perdeu uma grande oportunidade por não ler bem o ambiente? Já, cara, já. Já perdi algumas, não uma, nem duas, nem três, já perdi algumas, cara. Eu acho que a gente vai ganhando isso com a experiência, né? Mas a ânsia de você querer se posicionar, de querer falar, você às vezes perde uma oportunidade de ouro, que é de você entender da pessoa, né? Aconteceu isso uma vez, eu estava num evento na Bahia, um evento chamado, é um evento de network na Bahia, mas é um evento super desconstruído, cara, é irado. É um evento onde você não vai lá para fazer network muito... Você fica 3 dias na Bahia, de sunga, trocando com a galera num esporte, em coisas variadas. Ou num hotel lá, que é fechado. E aí a gente falando sobre futebol, e como o futebol tem um lance da paixão, né, cara? Muito. Então, quando eu falo de futebol, e modéstia à parte, trabalho 25 anos, eu falo assim, cara, eu gosto de falar e, modéstia à parte, eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando besteira. Tem o lado do torcedor, óbvio, que, pô, esse cara tem que sair, esse cara tem que ficar, mas também a gente fala algumas vezes com propriedade. E quando o tema veio futebol, eu comecei a falar, pô, com propriedade, o grupo que estava ali começou a me escutar, porque viram que eu estava sabendo o que eu estava falando, e eu comecei a falar, e aí desenvolvi, e tinha um cara que estava muito calado, e era esse cara que eu queria desenvolver, era esse cara que eu queria conhecer. E acabou que eu perdi uma oportunidade de conhecer o cara, porque eu falei muito, eu agi com paixão, falei muito do que eu entendia, e não escutei, e, enfim, o cara escapou pela mão. Hoje em dia me vê, beleza, mas eu deixei de construir uma relação mais sólida com ele, com certeza. Qual foi a maior lição? Qual foi a maior lição que você tira desse mundo de network? Você pode, qual a lição que você tira assim diferente? Porque eu estou falando, você que querendo ou não é um especialista dentro do network, sim. Então você tem uma visão diferente. Qual é a lição que você tira para o seu dia a dia que possa te ajudar? Cara, uma lição, eu acho que gente boa tem em qualquer lugar. Gente interessante tem em qualquer lugar. Você vai conhecer pessoas que podem somar com você sempre profissionalmente ou pessoalmente, né? Tem um grande amigo meu que... não sei se ele já veio aqui, o Brunoro, que é um grande amigo meu. Já veio, estava na Zinzane. Foi que fez foi que fez a transição lá do Parmalat, né? Isso, ele foi o cara que... Ele é o dono daquele time de 90 e alguma coisa do Palmeiras, né? 94, 95, por aí, 94, 93, 94. E é legal. E o Brunoro é um cara, porra, eu chamo ele de mestre, na verdade. E é um cara que eu adoro, um cara que, porra, super poderoso no mercado, mas é de uma humildade absurda. Então, o que eu tiro de muito importante nisso? É um cara que, obviamente, ele soma muito comigo em termos profissionais, né? Às vezes eu peço algumas dicas. Pô, mestre, eu quero saber isso, o que você faria aqui, blá, blá, blá. Mas, principalmente, ele soma muito comigo na parte pessoal. Entendeu? É um baita amigo, é um baita cara, é um profissional absurdo, é um pai absurdo, é um ótimo marido. Então, sempre nos papos com ele que a gente se vê, a gente troca uma ideia, obviamente, você vai sempre falando de futebol, né? Vai falando daquela nossa loucura de futebol, mas ele sempre traz o papo mais pro pessoal. E, às vezes, ele é uma pessoa, não é uma pessoa tímida, mas ele é um cara mais reservado. E, às vezes, nessa forma dele ser reservado, ele me dá um monte de lição. Então, o Brunoro é um cara que me dá muita lição de networking,
sem abrir a boca, às vezes, só sorrindo, só concordando, só fazendo, se relacionando bem com as pessoas. E é um cara que teria, enfim, é um Midas, né, no esporte, mas ele é um cara que embora ele seja um Midas no esporte, eu aprendo muito mais com ele sobre ser humano, sobre ser uma boa pessoa, entendeu? Qual foi o primeiro momento da sua vida que você percebeu? Eu não penso como a maioria das pessoas. Eu não Pegando, penso. eu sempre estou puxando esse lado. Por quê? Você acabou que, assim, a maioria das pessoas... Por exemplo, você deu um exemplo aí. Aham. Você foi lá atrás de um cara e falou assim, eu trabalho de graça para um cara para poder ter isso. Muita gente tem vontade, que você falou, mas não tem coragem de chegar. Aí, por exemplo, hoje seus negócios vieram pautados do network. Sim. Muita gente acha que faz network, mas não vive do network, que nem você vive. Sim. Então, eu acho que quando você sentiu isso aí, você falou assim, cara, eu vejo o mundo do negócio de um outro modo. Outro modo. Cara, foi engraçado, porque eu sou do Rio, sou carioca, né? Fui nascido em Copacabana, mas minha vida... Eu fui morar fora muito cedo. Eu fui com 15 anos de morar fora e voltei com 21. E aí... E aí, enfim, comecei a trabalhar com esporte e tal. E foi em 2014, cara, 2014 eu estava trabalhando numa multinacional na área de seguro. E não estava feliz, não estava ganhando bem e tal, mas não estava zero feliz. E aí eu falei assim, cara, tem que fazer uma mudança na minha carreira. E aí foi a segunda vez que eu pedi um favor, assim, importante na minha vida, né? Eu fui para Brasília, conheci uma pessoa, que é um publicitário muito famoso lá em Brasília, e uma pessoa me apresentou ele, eu fiquei amigo dele, e eu mandei meu currículo, falei, cara, eu quero trabalhar na Olimpíada. E aí o cara falou assim, pô, beleza, mas ele era muito ligado ao Ministério do Esporte. E aí ele falou, beleza, vou tentar te indicar lá, tal e tal. E consegui entrar no Ministério do Esporte em 2015, para fazer a Olimpíada. E aí fiz a Olimpíada aqui no Rio, fiz o pré-Olimpíada, fiz a Olimpíada, a entrega da Olimpíada, e pelo Ministério do Esporte, na área de operações e marketing. E aí, quando eu saí, eu fui para Brasília. Continuei no Ministério do Esporte e fui para Brasília. Quando eu fui para Brasília, trabalhei no esporte e aí saí do Ministério, mudou o governo, saí do Ministério e fui para uma agência de publicidade. Fui ser sócio desse camarada na agência de publicidade. E aí a gente falou assim, cara, vamos abrir no São Paulo. E eu, fui para São Paulo. Isso em 2017, fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, cara, muito louco, eu comecei a ver o seguinte, cara, eu estava em Brasília, conheci muita gente do governo, fiz muito network no Rio também, pelo esporte, só que eu não via isso como um produto. Eu via isso como, porra, o João conhece muita gente. Então era o seguinte, João, pô, tem uma empresa aqui de não sei o que lá, me apresenta o fulano lá. Eu ia lá, apresentava e não via isso como um negócio, eu via isso como uma camaradagem. Né? Eu falava assim, pô, é uma camaradagem. E aí quando eu cheguei em São Paulo, uma agência de publicidade de São Paulo falou assim para mim, cara, eu quero entrar em Brasília e não sei como. E uma agência de Brasília falou assim, eu quero entrar em São Paulo e não sei como. Eu falei, porra, duas agências de publicidade que fazem a mesma coisa, só que fazem de formas diferentes. O que você faz em Brasília, você não vai entrar em São Paulo. Você tem que entrar. São Paulo é muito entrega. Estou falando São Paulo assim, para contextualizar, mas São Paulo, Rio, mercado privado. Você não vai sair do público e fazer privado da mesma... Que não vai funcionar. É outro português. E igual você não vai sair do privado e entrar em Brasília também, que é um ninho de marfar garfinho para você entrar. Entendeu? Então você fala dois português diferentes. Aí eu falei, cara, esse negócio pode virar um negócio, isso aqui pode virar um produto. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a trazer empresas de Brasília para entrar no mercado privado e eu levar empresas de São Paulo para entrar no mercado público e fazer essa transição. Como é que chama? Ponte. Essa ponte, enfim, esse intercâmbio. E aí eu comecei a ver isso como negócio. E aí eu cheguei e falei assim, porra, isso é um negócio. Então, a partir dali, foi esse o turning point para mim, a partir dali eu falei assim, cara, eu tenho que monetizar com esse negócio, com o meu relacionamento. Você quer sentar com um cara lá de Brasília? Eu te sento com o cara, mas, cara, isso tem um preço. Você não vai me pagar para sentar com o cara, mas tem um preço, eu tenho que estar no negócio, eu tenho que fazer essa consultoria. E aí eu montei uma empresa de consultoria, onde eu faço justamente isso, eu faço intermediação de negócio. O camarada quer sentar, quer vender o produto dele no mercado público
por exemplo, no mercado de saúde, eu crio uma... Primeiro, eu tenho que saber se eu tenho essa pegada, se eu consigo. Você tem esse punch para chegar no cliente que ele quer. Tem um tal eu acho que é Lady Gibson, que chama que através de 6 pontos você chega em qualquer pessoa do mundo, né? Isso é muito maneiro. Tem até um site que faz isso, em cima da sua rede de contatos. Mas aí eu falei, cara, tem que tornar isso dinheiro, tem que tornar isso uma empresa. E aí comecei a fazer isso, e aí geralmente eu faço... Se tivesse energia com o que eu faço, eu vou lá, apresento as partes, faço um contrato de consultoria, o cara me paga sobre o sucesso. Obviamente que não é só passar um telefone, não, é toda uma estratégia de aproximação. E aí eu obviamente não vou vender o produto do cara, porque eu não sei vender o produto do Cássio melhor do que o Cássio. Entendeu? Então, eu não vou vender o produto do Cássio, mas eu te garanto que eu te coloco de frente da pessoa que compra o seu produto. Eu tenho relacionamento com essa pessoa, eu crio uma estratégia de aproximação, aproximo vocês e, a partir daí, você vende o teu peixe e você me remunera pelo sucesso. Eu não te cobro nada na frente pelo sucesso. A não ser que, não, João, eu quero contratar a sua empresa para fazer esse trabalho para mim, de aproximação no mercado público ou entrar no mercado privado, em agências de publicidade ou empresas privadas na área de marketing, eu vou lá e faço um contrato com você, onde você me paga um FII mensal e rodando o negócio, você me paga um comissionamento, está tudo certo. Foi aí que eu tornei isso um produto, entendeu? Você acha que na sua infância e adolescência teve algum episódio que você entende como determinante para você se tornar o que você acabou se tornando? Tem, total, cara. Eu sou filho único, né? Eu sou filho único. Minha mãe e meu pai moram em Brasília até hoje, minha mãe mora aqui no Rio. E eu sou filho único e numa família de 7 primos, né? Cada um tinha 2, só minha mãe que teve só 1. Então, meu pai em Brasília, minha mãe aqui, minha mãe trabalhava muito, era criada, minha avó me criava e tal, então ia para o colégio, ia para casa de amigo. Então, sempre fui muito desse cara de ir para casa de amigo, de amigos indo para minha casa, de me relacionar muito assim. Eu acho que naturalmente, sem saber, eu já estava fazendo ali uma escola de relacionamento, né? Então, eu fui obrigado a saber me relacionar, a estar com as pessoas, saber conversar, saber conhecer gente nova. E, a partir daí, minha vida, enfim, com certeza, a minha infância foi o fato absoluta certeza, foi o fato de ter sido filho único. Então, às vezes, eu tinha que, até por sobrevivência, saber me relacionar, senão eu ia ficar brincando de carrinho sozinho em casa. Pô. Hoje, como funciona o seu processo mental quando você precisa tomar uma decisão grande sobre risco, assim, alguma decisão importante? Existe alguma preparação? Existe alguma... Cara, eu sou um cara, não sou um cara muito amigo do risco, não. Né? Como você sabe, eu trabalhei com futebol trabalho ainda, durante 25 anos, hoje de uma forma completamente diferente. Mas quando eu agenciei, né, no começo da minha carreira, lá em 2002, eu agenciei atletas, né? E quando você fala em agenciamento, muito mais naquela época do que hoje você tem investidores, você tem grupos de fora que aportam, mas naquela época não, era o dinheiro do bolso. E o futebol é muito sazonal, né, cara? O futebol você tem as janelas, então você não ganha, você tem aquela janela de fazer um negócio, de ganhar dinheiro. Então eu sempre fui um cara muito avesso ao risco, até porque minha mãe sempre trabalhou em banco, mas também trabalhou em mercado imobiliário. Então o ganho também era sazonal e eu vivi isso em casa, às vezes de ter muita grana, às vezes fechava um pouquinho a torneira e eu trouxe isso para a minha vida. Então, para tomar risco, respondendo a sua pergunta, eu não sou um cara muito que toma risco. Eu não sou um cara que, vamos investir, vamos embora, que dinheiro gera dinheiro, eu super acredito nisso, mas durante a minha vida, quebrei 1, 2, 3 vezes, então, e não é legal. Então eu criei essa minha resistência, essa resistência a correr risco. Corro risco, mas sempre prefiro, se eu vou entrar num projeto, um projeto maior, onde exige muito investimento, eu sempre tento buscar um parceiro, para diluir o risco. Para diluir o risco, um fundo de investimento,
Por quê? Porque também eu acredito muito naquela máxima de 100% de 0 a 0, né? Você não faz nada sozinho. Então, a galera, pô, não, mas eu vou botar mais um cara aqui para repartir o bolo. Beleza, não tem problema. O cara, às vezes, vai sonhar, vai somar com você financeiramente, ou estrategicamente, operacionalmente no seu negócio. Então, não tenho muito problema em dividir, não. Mas te confesso que para tomar risco, eu sou muito pé no chão. A minha esposa, né, ela é uma pessoa que fala para mim, cara, toma risco, vai, investe, não sei o que lá. E eu fico meio baratinado, assim, quando ela porra, vai lá, investe, vamos embora, se você ganhar dinheiro, tem que ganhar. Eu falei, calma, tudo bem, concordo com você, mas calma aí, vamos devagar. Pegando esse lado aí, você falou de quebrou, vamos lá, você falou que quebrou umas 3 vezes. Sim. Como é que você fez esse turning point de voltar? Como é que é isso daí? Fala um pouco desse outro lado. Tá. Que não é tão legal. Do lado sombrio da coisa. Porque todo mundo fala que todo mundo que tá bem hoje, quebrou. E às vezes o pessoal fala assim, tu tem que quebrar para isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você acaba aprendendo muito e talvez seja uma maturidade que você teve de um jeito que você poderia não passar. Às vezes você tem alguém do teu lado te falando assim, pô, não faz isso porque eu já fui ali. Sim. Então hoje a ideia é o quê? Mostrar esse outro lado que você está falando aí, de altos e baixos, que empresário tem muito isso. Sim, cara, eu acho o seguinte, eu também sou meio avesso a esse negócio de, não, o cara super bem sucedido, ele tem que quebrar 2, 3, 5, 9 vezes. Porra, se eu pudesse ser bem sucedido na minha vida, não ter quebrado nenhuma, eu ia ficar feliz da vida. Quebrar é horrível. Mas é inegável que ela te traz muitos ensinamentos, né? É inegável. Aí, puxando um pouquinho da história, né, familiar. Meu pai é um cara que mora em Brasília, tem a vida dele, tem outra família e tal. Minha mãe é uma pessoa que também tinha os seus altos e baixos, sazonalidade financeira do cacete. Então, eu não poderia contar com ninguém. Eu não tinha me ajuda aqui. Não tinha me ajuda aqui. Pô, me empresta o dinheiro aqui. Quem me ajudava eram meus amigos, né? Meus amigos próximos. Então, e me ajudavam assim, pontualmente também. Então, eu falava assim, se é um ensinamento que eu tiro sobre a área sombria, mas muito educativa da vida, que é quando você quebra, é exatamente, cara, eu não tinha uma outra opção que a não ser me levantar e correr atrás. Entendeu? Eu tinha que trabalhar, eu tentava minimizar meus riscos, obviamente, porque eu não tinha nada para perder, mas eu tinha que, de repente, a minha estratégia que eu usei numa época que eu quebrei, que foi 2000 e alguma coisa aí, 2012, 2013, foi o seguinte, cara, como é que eu posso me levantar da forma mais rápida possível, ganhando o básico, né? Então, o que eu fiz? Voltei para o mercado. Eu voltei para o mercado, me estabilizei de novo, e depois que eu voltei para o mercado, me estabilizei, eu saí para empreender de novo. Mas, como eu não tinha de onde buscar, não tinha dinheiro guardado, obviamente que eu quebrei, mas não tinha mãe nem pai para poder me patrocinar a minha reascensão, eu tinha que ser estratégico para isso. Na época, o que eu fiz? Cara, fecha a torneirinha, vai morar em Vargem Grande com 2 amigos, gastar o mínimo possível. Liguei para minha ex-esposa, mãe do meu filho mais velho, falei, cara, não tem como pagar agora, não tem como pagar pensão agora, tive que ser muito verdadeiro com ela, não tem como fazer. Se você quiser me acionar e me prender, beleza, tá tudo certo, mas eu não tenho como pagar. Quando tiver, como eu sempre fiz, eu volto a pagar. Abri os livros para todos os meus credores, né? E falei assim, a situação é essa, e vou me levantar, e quando eu me levantar, a gente consegue ajustar tudo de novo. E aí, qual foi a estratégia profissional que eu fiz? Foi tentar entrar no mercado de novo, cara. Voltar para o mercado, para tentar ter um mínimo ali, para ter um mínimo certo, um mínimo de ganho certo, e em cima daquilo ali me reestruturar e começar a galgar de novo. Foi essa estratégia que eu usei. Mas, respondendo mais diretamente, cara, não tinha um plano B, não tinha dinheiro de pai, de mãe, não tinha para onde correr, eu tive que me virar. Você já tomou alguma decisão que parecia errada para todo mundo, mas depois se provou genial? Genial. Tenho. Eu gosto muito dessa do futebol, quando eu comecei. Minha família tinha uma fábrica de tinta lá na Pavuna,
E eu tinha 20 e pouquinhos anos, tinha um filho, meu filho João Pedro mais velho tem hoje 25, ele devia ter na época, sei lá, 20, devia ter na época 2 aninhos, 1 aninho e pouco. E eu trabalhava nessa fábrica de tinta, e lá na Pavuna com meus primos, ia para Pavuna todo dia vender tinta. Ia lá para Macaé, era uma tinta especial, então tinha que ir lá testar. Eu gostava desse processo também. E um dia cheguei nessa pelada aí, pelada do Paulinho Figueiredo aqui na Barra, e eu só podia jogar mais de 40, tinha 20 e pouquinho. Daí eu ia lá, ficava batendo papo com os caras mais de 40, eu sei que eu sinto isso hoje na pele. Machucava um e eu entrava. E aí os caras, pô, Joãozinho, corre aqui pra mim, não sei o que lá. E aí fiquei amigo dos caras. E aí um dia eu cheguei pra essa pessoa, que chama Luiz, falei, Luiz, quero trabalhar contigo e não precisa me pagar nada, eu trabalho contigo. Ele falou, pô, beleza, vem trabalhar comigo. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, ó, vou trabalhar com futebol. Vou ser empresário de jogador de futebol. Com 23 anos, porra. Cara, a família da minha ex-mulher falou, você é maluco, os cunhados, ex-cunhados, você é doido, você, porra, que isso, tá maluco, agora você é empresário, agora você vai ser empresário do Ronaldinho. Tem as piadas, né, que você escuta no começo, que você tem que rir e falar assim, pô, beleza, vou guardar essa risada aqui, na frente você vai ver. E aí, foi, eu acho que todo mundo falou assim, porra, vai se ferrar, vai não tinha nem começado, já vai quebrar. E eu falei, não, cara, é o sonho que eu quero, é uma coisa que me apetece, que eu quero ver, eu vejo futuro nisso, eu vejo ganhar dinheiro. Eu nunca fui um cara muito acomodado, nunca fui acomodado, né? Nem muito acomodado, nunca fui acomodado de falar assim, não, vou aqui com o meu salarinho, tá tudo certo. Não, sempre quis mais, não na ganância, mas na ambição. Sim, né? sempre procurando outras formas de complementar. De complementar. Não estabilizar. Você já tinha um dinheiro, mas falava, se eu puder ganhar um pouquinho mais... eu quero mais. E, cara, uma coisa que eu sempre tive, hoje em dia isso é muito... funciona muito, as pessoas falam muito, mas lá em 2002, ninguém falava, não, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Né? A gente vem pelos nossos pais. Nossos pais, às vezes, trabalhavam a vida inteira em banco sem gostar, porque tinha que sustentar a casa. E aí eu falei, pô, não, eu quero trabalhar com uma parada que eu gosto. Eu gosto de futebol, eu joguei futebol, eu quero trabalhar com aquilo. E aí, empresarial, eu achava muito legal a vida dele, eu achava muito maneiro, assim, viagem e tal. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. E quando eu tomei essa decisão, pô, todo mundo foi contra. Eu acho que só uma pessoa que foi a favor foi minha mãe. Né? Minha mãe, porque se eu falar pra minha mãe, mãe, vou parar tudo, vou vender cachorro quente, pô, sei lá, nos Estados Unidos. Ela vai falar, não, filho, vai que vai dar certo. Mãe de filho único é foda. A única que foi na época que me deu uma força foi minha mãe. E falou assim, não, vai dentro, vai para cima. E, cara, foi um tempo recorde, porque eu entrei no escritório, eu acho que, sei lá, janeiro, fevereiro. Quando foi em julho, a gente já tinha feito o primeiro bom negócio, eu tinha posto para dentro, de repente, provavelmente 3 anos de salário que eu tinha na fábrica de tinta. E aí as coisas que eu dei certo no futebol assim muito rápido, entendeu? Foi uma coisa muito rápida. Então, eu tiro isso aí como exemplo de, cara, resiliência. Você tem que ser resiliente. Você tem, o cara, pô, nego vai rir de você, nego vai falar que você é maluco, vai falar que você é um, irresponsável. Mas, meu irmão, só quem sabe no final do dia é você. Então, vai para dentro, pô. Tive que ir para dentro. Você confia mais em dados, intuição ou experiência acumulada? Puta, essa é uma boa pergunta. Cara, essa aí você deu um nó na minha cabeça. Eu vou muito na intuição, cara. Eu sou um cara muito intuitivo. Eu sou, até porque a minha mulher fala comigo, é muito louco isso, porque às vezes a gente está num lugar e eu passo 5 minutos falando com alguém, ou trocando uma ideia, ou, como eu disse, escutando muito mais do que falando, e dali em 5 minutos eu já saio com a minha opinião formada. Em 90% dos casos eu acerto porque eu trabalho com esse negócio. Mas a minha intuição me diz muito sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer. Obviamente, você tem um pouquinho de dados em terceiro lugar, que eu acho que hoje em dia é o primeiro, né? Tudo é em cima de dados, principalmente quando fala de publicidade e tal. Mas eu acho que... Você não acha que a gente, principalmente publicidade, tá perdendo um pouco do feeling que tinha muito antigamente? Sim. Porque o dado, ele nada mais é que ele está mostrando o que é, mas o feeling é o cara saber antes de acontecer. Sim. Porque você não...
Você não tem dado para o futuro. Sim. O que funcionou hoje, se funcionasse para o futuro, pô, o cara historiador, ele era o mais foda no mundo de negócio. Então, assim, a intuição, e a gente fala experiência própria, você acaba pegando, é o que você falou. Você está há 20 anos fazendo ali. Não é dado, é porque você já viu, e aí você vai criando padrões e situações de experiência própria. Na verdade, os dados que eu já tenho, né? Que aí joga na intuição. Mas isso é interessante, cara, porque até na agência hoje a gente fala muito sobre isso, que hoje as agências tá tendo uma loucura e uma mudança muito forte no mercado quando você fala de publicidade, né? Antigamente você tinha grandes agências, né? Hoje as empresas não querem grandes agências. Elas querem boutiques, querem hubs ali que entreguem, principalmente trabalhando com criatividade, mas também inserindo muito dados. Eu acho que o dado, ele entra... Quando você fala de dados em relação à publicidade, ele entra muito porque você tem uma margem muito... Hoje, como a concorrência está muito maior, né? Você entra muito na questão o quanto menos você pode errar, né? Às vezes você dá um tiro na mosca, mas às vezes, em vez de correr o risco de dar um tiro na mosca, não correr o risco de ter uma campanha, quer que seja, mal sucedida. Então, eu acho que o medo de errar tira um pouquinho desse negócio daquela criatividade antiga que vinha na criação, nas grandes campanhas e tal. Mas é uma realidade, hoje os dados estão tomando conta do mercado, você tem várias empresas aí dentro da publicidade que fazem data-driven, que fazem BI, que fazem AI, enfim, que estão cada vez mais fortes e ganhando muito mais dinheiro em paralelo das agências de publicidade. Então, hoje você pega uma grande empresa, eles contratam sim a agência, muitas vezes a agência pode ser uma agência in-house, mas na maioria das vezes eles pegam uma agência de fora, mas gastam também muito dinheiro com essas empresas de pesquisa, enfim, empresas de dados. Você que está nessa área aí, você vê, o que você vê da transição no mercado de publicidade e também pedir para você fazer um pouco um paralelo entre o Rio e São Paulo, já que você está nesse... isso é legal, cara. Principalmente nessa ponte aérea aí. Cara, o que eu estou percebendo é que o mercado da publicidade, enfim, ele mudou, hoje não está 100%, mas está muito voltado para o digital, né, cara? Está todo mundo apostando muito no digital, apostando muito em influenciadores, cada vez mais influenciadores. Tem amigos que têm empresas de influenciadores em São Paulo super bem-sucedidos e que montam aquela caixinha junto com a criatividade de uma empresa old school, não vou botar, mas uma empresa tradicional de publicidade, uma agência, né? Você monta as caixinhas e você tem ali influenciadores. Então, essa mudança de mercado, eu acho que está sendo muito positiva, né? Porque você tem empresas hoje que elas fazem as campanhas muito mais direcionadas no mercado que elas estão querendo atuar, né? Por exemplo, porque eu vendo essa caneca para caramba no Nordeste, não vendo no Sul por quê? E aí você faz uma campanha muito mais direcionada para o Sul, enfim, aí você tem vários fatores que vão dizer por que você vai falar com aquele público, vocabulário, cor, blá, 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 blá. Mas em relação a Rio e São Paulo, é muito engraçado, porque cada vez mais você está tendo uma enxurrada de cariocas em São Paulo, né? O paulistano, que eu sou apaixonado por São Paulo, sou um louco desvairado por São Paulo, o paulistano, ele gosta muito do lifestyle do carioca, né? E da malemolência do carioca. Então, cada vez que você tem mais cariocas lá, antes os cariocas estavam entrando muito no mercado financeiro, né? Uma enxurrada de carioca no mercado financeiro. E agora, cada vez mais em outros mercados. E o lifestyle de São Paulo, que o pessoal... Eu vejo muitos amigos meus aqui falando assim, porra, São Paulo não tem praia. Pô, São Paulo não tem praia, mas tem um monte de arena. Eu jogo futebol, tem um monte de arena de futebol em São Paulo. Tem um amigo meu que é dono de uma arena de futebol em São Paulo, que, sei lá, tem 30 unidades em São Paulo. Tem uma unidade no meio da Rebouças ali, que, porra, você tá de sunga, chega até... olha pra ponte. Porra, chega a ser uma sacanagem, porque às vezes você tá de sunga jogando futebol, ele vai lá em cima, toma uma cervejinha, e o nego tá passando ali embaixo na Rebouças, num trânsito absurdo. É até um bullying, né, cara? É um bullying estruturado, mas tudo certo. Mas eles estão com esses amigos têm uma agência, quadra de futebol, arena e tal. E foi esse um dos motivos que me manteve em São Paulo. Porque quando eu cheguei em São Paulo em 2017, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Né? Não conhecia nada de São Paulo, só tinha um grande amigo que mora lá até hoje. E aí eu fui lá no Google, arena de futebol. E isso é um baita... Está aqui no livro essa história, é um baita case, assim, de
de networking, porque eu procurei lá a arena de futebol. Eles estavam começando, estavam com a primeira. Aí cheguei, bati assim, pô, eu quero jogar com vocês. Aí o cara que hoje é o Bruno, que é um grande amigo meu, que é um dos donos, me respondeu, falou assim, ó, vai lá no domingo. Cheguei lá no domingo, não conheci ninguém, tava os caras jogando, falei, ó, posso jogar aí? Posso. Tem até um caso que eu tava até ontem aqui na praia com o Léo, com um amigo meu também de lá, que quase me bateu, grande pra cacete, que eu pedi um Gatorade, o cara botou meu Gatorade, eu peguei o dele, bebi tudo. Achando que era o teu. Achando que era o meu. Aí ele, porra, ele até me zoou na época, ele falou assim, porra, carioca já chega tomando meu Gatorade. Eu falei, não, pô, foi mal, tal, daí a gente trocou, aí virou meu grande irmão, tava até ontem comigo aqui na praia. Mas esse Rio São Paulo é muito louco, porque o carioca, ele é um apaixonado por São Paulo, incubado, porque gosta de comer bem, gosta de viver bem. O carioca lá é muito bem tratado, eu sempre fui muito bem tratado em São Paulo. E o paulistano, quando vem para São Paulo, ele fica louco. Porra, um monte de amigo meu que tá enxurrada de paulistano aqui em São Paulo, porque eles gostam da praia, gostam desse lifestyle de você sair, tomar uma cervejinha de chinelo, coisa que não existe lá, eles gostam de fazer aqui. Então, acho que é uma paixão mútua meio incubada aí. O que você mais sente falta dessa mudança? E assim, de vir para o Rio, de vir para São Paulo. Do Rio, né? Uhum. No caso, todo mundo fala, mas nem sempre, mas muita gente fala praia, Sim. porque é o que muita gente sente muita falta, porque eu acho que a praia muda um pouco o lifestyle geral. Sim. De todo mundo. Tem gente que vai na praia antes de trabalhar, nada, surfa, e tem essa coisa toda. E o outro lado, como é que você compararia os mercados? Tanto o mercado paulista numa velocidade mais e São Paulo e o Rio, que já escutei, tem gente que fala que às vezes o Rio, em alguns nichos, ele é mais acelerado, em outros não, tanto por causa do lifestyle. Uhum. Como é que você vê? Cara, o que eu mais sinto falta no Rio, obviamente, minha família, né? Minha família está aqui, minha mãe, meus tios, meus primos. E eu sinto muito, eu não sinto falta de praia, embora goste muito de praia. Eu tenho o posto lá, posto 011, que é dos meus amigos meus lá, então, porra, é legal também. Então, tem esse lifestyle de entrar de sunga, ficar de sunga o dia inteiro, é maneiro. Mas, cara, eu acho que em relação, para poder resumir um pouquinho, São Paulo com Rio de Janeiro em relação ao mercado de trabalho, São Paulo é o operador, né? É o workaholic. O paulistano, ele tem, até por ter um lifestyle diferente, ele tem muito mais apreço por posse. Pô, eu quero trabalhar pra caramba porque eu quero comprar uma casa no Guarujá. Quero comprar uma casa, sei lá, em Marizias. Eu quero andar com carro tal. E o carioca, ele tem muito mais do charme da coisa, né? Não quer dizer que um entrega menos do que o outro, tá? Muito pelo contrário. O carioca, ele é o mais charmoso. Ele trabalha mais na entrega, no charme ele entrega tanto quanto o paulistano, só que ele não se liga em andar com carro tal. Ele está interessado em fazer a viagem tal, em passar uma tarde na praia. O paulistano também, mas ele quer ter o Porsche ali na beira da praia. E tudo bem, cara. Isso, eu acho que isso aí é uma composição até cultural da coisa, entendeu? Mas se for buscar no resumo, o paulistano é um cara mais operacional, mais, arregaçar as mangas, ir para dentro e trabalhar muito. Eles trabalham muito. E o carioca também trabalha muito, mas ele trabalha com um toquezinho ali de sal, vamos botar assim. Mas o que você... Por exemplo, você falou que tem encontrado mais carioca lá. Uhum. Você acha que o que mudou no mercado atualmente para tanto carioca estar indo para outra área? Você acha que o mercado daqui nosso, ele deu uma meia mexida? Porque o que a gente fala muito, você vai pegar um patrocínio, você vai falar com uma marca, no final você tem que falar com alguém que está em São Paulo. Sim. Nem sempre. Poucas empresas, sim, o centro ou a decisão final, elas ficam aqui no Rio. Então, o que você acha que está fazendo essa transição? E também eu acho que tem alguns paulistas também vindo para cá mais do que já vieram. Sim. Porque antigamente parece que tinha um bloqueio, alguma sim, coisa sim, nesse sentido. Você vê que restaurantes têm vindo mais para cá, tem tido uma transição. Cara, eu acho o seguinte, o paulistano, ele vem... Cara, eu esqueci o comecinho da tua pergunta, mano.
O que tu falou no comecinho dela? Não, essa transição de ter... Por que que... Porque tem ido mais carioca para São Paulo. Eu acho que o mercado é o seguinte, obviamente... Se deve-se ao mercado, se deve a esse movimento de aceleração, pensando que em São Paulo, normalmente, você vai pegar um patrocínio, você vai fazer alguma coisa, a decisão, às vezes, 80% está em São Paulo. Eu acho que, obviamente, as grandes empresas estão lá, né? Quando você fala de turismo, quando você fala de empresas ligadas ao turismo, esporte, você fala de Rio de Janeiro, beleza, normal. Mas quando você fala de mercado de trabalho em São Paulo, as grandes empresas estão lá, as grandes agências estão lá, os grandes bancos estão lá. Então, lá você cria essa enxurrada de carioca está indo para lá, porra, sendo muito sincero, porque, cara, São Paulo se ganha mais do que no Rio. O Rio tem um lifestyle que tem, maravilhoso, se ganha bem, mas São Paulo se ganha mais. Isso aí é claro, um trabalho que você ganha em São Paulo, no Rio X, em São Paulo você ganha X e 50%. Entendeu? Por quê? Porque o mercado lá é mais aquecido. Não é porque lá eles pagam melhor. Não, porque lá você tem mais demanda, você tem mais mercado. Entendeu? E quando você fala das empresas, por exemplo, caindo para publicidade, você fala de agência de empresas, de marketing, grandes empresas, todas as áreas de marketing estão lá. Né? Esse evento que é feito uma vez por ano lá na Bahia, de marketing, cara, se eu te falar que beira 100% das empresas de marketing que estão nesse evento estão em São Paulo, entendeu? Então, eu acho que também teve essa enxurrada de carioca indo para lá em relação ao mercado financeiro, porque os bancos estão lá também, entendeu? E lá o mercado é muito mais aquecido. Entendeu? E o carioca, eu acho que também um pouquinho do lifestyle do carioca. O carioca também descobriu que lá em São Paulo você também tem uma baita qualidade de vida. Eu ia falar uma puta qualidade de vida, mas aí nego vai falar que, pô, já estou falando com sotaque de paulistano, né? Mas o São Paulo... Não, o sotaque tu não tá de paulistano, não, mas... Mas tu perdeu um pouco a puxada do carioca. Perdi. Porra, tem que passar mais tempo aqui. mas o carioca, ele percebeu que você chegando em São Paulo, você vai ter você vai ter a sua vida profissional acelerada, isso sem dúvida nenhuma, mas você também não vai deixar de ter seu lifestyle mantido. Você pode ir para a praia, você tem que só criar enfim, aparar algumas arestas. Aqui você vai para a praia em 5 minutos, lá você vai para a praia em 1h30, mas tudo bem, faz parte. Né? E aí o carioca está percebendo que lá tem percebendo que ele pode ter uma boa qualidade de vida lá, pode ter um lifestyle legal, enfim, estando em São Paulo também, entendeu? Por isso que eu acho que está tendo essa debandada de carioca para lá. E paulista para cá também, né? Paulistano para cá também. Tem um monte de amigo que vem para cá também. Não, o pessoal trouxe mais restaurante. Eu acho que esse intercâmbio ele aumentou um pouquinho mais. Uhum. Pegando um pouco numa outra área, qual foi o erro mais caro que você já cometeu nos negócios? Puto, o erro mais caro... Cara, foi me meter num negócio que eu não tinha entendimento. Eu me meti num negócio de produção de... Me chama? Creatina, whey protein... Suplementos. Entrar nessa área de alimentos. A gente teve uma fábrica lá, então foi muito dinheiro investido. E foram 2 anos e meio de dinheiro, investindo dinheiro nisso. E por mais que tivesse pessoas perto de mim, que são pessoas competentes e pessoas do mercado também, não era uma área que eu dominava. Então, acabou que hoje eu só entro em negócio que é na área que eu tenho expertise, cara, porque é muito concorrente, é muita novidade, é muita tecnologia. E se você não está minimamente entendendo o que você está fazendo, você vai tomar na cabeça, não tem jeito. E aí eu perdi mais do que dinheiro, cara, perdi tempo. Fiquei 2 anos e meio aí nesse negócio, investindo dinheiro e tempo no negócio que não andou. Se você tivesse começado do zero hoje no Brasil, onde você colocaria sua energia primeiro? Digital. Mercado digital, com certeza absoluta. Mas em alguma área do digital explícito? Alguma área específica. Em curso, em palestra, cara, hoje, evento? Se eu chegasse no Brasil hoje, fosse botar minha energia em um mercado específico,
dependendo da cidade que você está morando, obviamente, mas vamos falar, estou morando em São Paulo, fui morar em São Paulo, eu botaria minha energia no mercado de inteligência artificial. Eu estudaria muito nesse mercado e entraria com os 2 pés, sem dúvida nenhuma, nesse mercado de inteligência artificial. Porque as empresas que eu conheço, tanto pelo que eu vejo no dia a dia, né, da publicidade, de empresas de inteligência artificial que vêm até mim, falam assim, João, faz uma consultoria para mim, para eu entrar no mercado, no mercado público. Eles estão, cara, crescendo assim, estão dobrando de tamanho a cada um ano e meio, estão crescendo muito rápido, entendeu? E o mercado em si, ele absorveu muito esse lance da inteligência artificial. Eu acho que vai ter um dado momento que o mercado vai estagnar e vai começar a romantizar a coisa. Beleza, a inteligência artificial é incrível, é uma coisa, um caminho sem volta, mas eu vou querer mesclar isso com um pouquinho de... Mas você não acha que hoje tudo a pessoa... O que eu vejo assim? Existe um movimento de assim, eu vou criar isso aqui. O cara fala, não, eu estou usando a inteligência artificial. Existe um momento, o cara daqui a pouco ele está falando, estou fazendo network via inteligência artificial. Você só de falar que você está usando a inteligência artificial, você tem um certo tipo de valorização. Mesmo não estando usando. Pegando esse gancho, o que você acha que o mundo está mudando, principalmente nas áreas que você mexe hoje, o que a inteligência artificial está trazendo de bom e de ruim? Cara, eu acho que ela está trazendo de bom. Ela tá encurtando o seu tempo de tarefa braçal, pode ser? De tarefa braçal. Por exemplo, se você chega numa inteligência artificial, obviamente, você tem os planos, você tem as inteligências X, Y, Z, mas você chega nela e você monta um business plan em 5 minutos, de uma empresa de suplemento, por exemplo. Entendeu? Obviamente, você tem que dar uma refinada naquilo, mas você consegue, sim, escalar muito mais rápido do que você faria hoje. Você consegue otimizar a sua empresa muito mais do que você fazia antigamente, né? Hoje você consegue, de tantos funcionários, você consegue diminuir pela metade o número de funcionários e botar um cara bom de inteligência artificial que a sua empresa vai andar com muito mais... com os parafusos muito mais apertados. O que isso está trazendo de malefício, na minha opinião, é que ela está afastando as pessoas, né, cara? Você não tem... Você, com a inteligência, você não precisa tanto que até a criatividade a inteligência tem, né? Então, você foge um pouquinho do contato tete a tete. E isso, para mim, é maravilhoso. Para mim, João, no meu projeto, Poder Chover, é maravilhoso. Porque isso vai ter no meu entendimento, eu já li artigos sobre isso, mas aí o estudo que fazem para o futuro próximo, né, que é muito rápido, é que isso vai ter um dado momento que isso vai estagnar. Vai estagnar, vai continuar. Em alguns casos, você vai continuar escalando, obviamente, mas ela vai, em alguns mercados, por exemplo, a publicidade, você vai dar uma estagnada e você vai reinserir a criatividade, o toque humano de cada vez mais. E isso é o que eu estou apostando, porque hoje eu estou vendendo nesse meu projeto. Mas você não acha que já... Assim, não está acontecendo isso, mas o que acontece? Ele dá um falso poder, porque o que eu vejo hoje em publicidade e outras coisas? Todo mundo pega e acha que... Tu fala assim, vamos fazer um negócio. Aí o cara chega lá... Aí ele bota... Não, aí ele senta contigo e fala assim, tá aqui, eu trouxe o negócio. Aí, só que se tu pegar e fizer uma pergunta, o cara não sabe. Ele sabe o que deram na mão para ele. É igual assim, igual um ator. Eu dei um script. O script está na tua mão. Sim. Realmente ele facilitou. Ele potencializa quem já tem essa sabedoria. Só que eu acho que a maior parte das pessoas não enxergou isso. O que eu vejo da inteligência? Ela potencializa quem tem sabedoria. Quem não tem, ela dá uma falsa munição. Por quê? Porque o cara vai lá e pega. Eu não vou citar nomes aqui para não... Mas, assim, eu tenho cliente que o cara chega e fala assim, não, eu queria saber, vamos fazer a reunião. Tá bom. Aí o cara, te mandei isso aqui, você já respondeu? Eu falei, cara, mas você pegou isso e botou na inteligência artificial. Aí ele, não fiz. Eu falei assim, tá bom, então vamos discutir. Me responde isso. Não, eu vou falar assim, então vamos discutir. Sim. Por que você fez essa pergunta tal? O cara não sabe. Por que isso aqui? Aí eu tenho, nessa empresa tem 2 sócios e tal,
Então, eu sempre falo com um dos sócios que é mais consciente. Falei, irmão, teu sócio está me pedindo isso, isso, isso. Aí ele, não, cara. Eu falei, cara, você já sabe. Ele foi lá na inteligência e mandou tudo. E aí, por quê? Porque é o que você falou. Antigamente, o cara, para fazer um negócio daquele, ele demoraria um dia ou mais. Muito mais, na verdade, o cara que não sabe. Aí ele vai, bota na inteligência e ele quer que você destrinche. Aí eu falei, eu agora vou ficar trabalhando para inteligência artificial? Eu falei, não. Aí eu fui, peguei as perguntas do cara e falei, analisei, fui lá, fiz assim, ó, isso, preciso disso para o projeto andar. Travou. Aí, não, aí ele demora 15 dias. Por quê? É esse lado que eu pergunto assim, por exemplo, na publicidade, você está ali, a publicidade ela está tirando, eu vou e faço um roteiro. Só que eu penso assim, que nem você está falando, se todo mundo fizer o roteiro na inteligência artificial, ele vai ser o mesmo. É o mesmo roteiro. Você vai transformar o mundo igual eu acho que foi na década de 80, num padrão flat. Que eu já vejo muita coisa acontecendo, que é o que você falou, tá? Ela está rápida. Então, todo mundo vai pegando isso. Então, quem sair fora da curva mais uma vez, ele vai estar sempre na frente. E uma outra coisa que ninguém está falando, a gente vai ter mais pessoas, eu vou usar um termo chulo. Use-o. Vai deixar as pessoas mais burras. Por quê? Porque hoje, vamos imaginar que nem o pessoal fala, se a gente ficar sem internet um dia, ou se der uma pane no celular, se tirar o celular da mão de muitas pessoas, ela não tem conhecimento nenhum. Não, trava, não sabe nem andar na rua. Então, por quê? Porque o cara, tudo ele quer perguntar para a inteligência. Eu acho que sim, é uma ajuda, mas eu acho que você não pode deixar de ler livro, eu acho que você não pode deixar de querer aprender. Por quê? Eu acho que isso aqui é um plus, porque realmente a gente está numa geração de muito fluxo de informação. E você não vai absorver tudo. Possível, então, né? O que eu acho? Isso aí é uma ajuda, que nem você falou. Porra, eu tenho que parar aqui minha rotina para fazer um business plan. Não, vou fazer um business plan e depois vou trocar. Só que muita gente pega, não, agora eu vou vender business plan. Pô, mas como é que tu vai vender business plan se tu nunca mexeu nisso? Você não entende. Você não sabe nem os termos. Cara, isso aí é um... Obviamente, é o que você falou, ela traz muito benefício, obviamente traz muito benefício, facilitador absurdo para a vida das pessoas, mas sem dúvida nenhuma, ela te coloca numa zona de conforto, numa zona de você não querer aprender, né, cara? Você joga ali e você já era. O que eu estou levando em consideração, e que eu te falei, eu já li alguma coisa em relação a isso, é que vai ter um dado momento, eu acho que muito seguindo isso que você falou, que as pessoas estão emburrecendo, no sentido de... Não emburrecendo, mas também estão ficando cada vez mais preguiçosas, né, cara? Não, o emburrecendo é porque o cara não quer procurar. Se ele, é igual antigamente. Vamos lá. Antigamente você vai procurar um negócio. Eu cheguei a pegar isso, explico, vou falar aqui, mas... A maioria não viu isso. As páginas amarelas. Sim. Eu, quando comecei a minha empresa, eu ia na página amarela, pegava o telefone de todas as empresas e ia ligando de uma a uma. Aí, hoje em dia, o que o cara fala? Não, vai lá e pergunta para o Google. Aí o cara vai lá e pergunta no Google. Hoje já nem é mais isso. Não, olha em tal lugar, porque tal lugar já entrega isso aqui. Então, o cara não quer nem saber. Ele não vai lá e fala assim, o que o espoleto faz? Estou olhando aqui para o espoleto e falei, mas... Tem gente, não sei o que é o espoleto. Quando eu precisar, eu vou saber. Aí o cara não procura nenhuma coisa, que nem você falou. Se bem que a gente vê, que nem você está falando, numa transformação das gerações e tudo, que o mundo é cíclico. Então, por exemplo, o vinil parou, ficou um tempo parado e já está voltando. Eu já escutei que a nova geração está cansada do Spotify. E o pessoal já está voltando. Nos Estados Unidos já está tendo um movimento de baixar músicas MP3 por quê? Porque as pessoas querem ter coisas diferentes. Ela está cansada de ter aqui no celular e passar. Então, o vinil voltou por quê? Porque você tem a caixa maneira, você tem embalagem, você tem o negócio do toque. Porque a gente já está, querendo ou não, um tempo nisso aí. Desde do iPod, ele veio tirando tudo. E é o que você está falando. Antigamente, você tinha... um aparelho de CD, um aparelho de cassete, um aparelho de... Você tinha tudo isso. Hoje você tem o quê? Um aparelho de celular com tudo. Que faz tudo. Eu estava vindo para cá hoje, cara, eu estava vindo para cá hoje, estava trazendo o livro para você, eu estava no Uber assim, eu falei, caraca, velho, eu estou saindo do hotel com o telefone. Eu não estou levando uma carteira, eu não estou levando relógio, nada, eu estou levando o telefone. Então, quer dizer, eu concordo em tudo, acho que ele facilita muito,
mas também acho que ele bota você numa zona de hiper mega conforto. Mas acredito também muito nessa essa onda que você está falando aí, eu nem tinha visto ainda, de vinil. Não, o vinil, eu tenho um amigo que está com uma empresa e o vinil está crescendo na Europa, tipo, 140% ao ano. Olha aí. Nos Estados Unidos, ele já tem uns 5 anos que ele vem crescendo, que é o quê? É o movimento da galera ir primeiro para o vinil, que o vinil é uma coisa muito mais cool, tem toda uma aura em cima do vinil. Sim. E tal. E o vinil, assim, diferentemente nesse mundo atual, ele não vai popularizar. Eu não acredito, porque Sim. até teria que voltar um monte de coisa, mas ele vem mostrando. Então, se o vinil vem, não vai voltar a fita, mas talvez um CD ou algum projeto daquilo ali. E a gente vê que passa nesse ciclo que nem você falou. Outro dia o cara falou assim, a gente ficou muito codependente do celular, porque no celular tem tudo, tua caneta, tu falou agora, celular, conta de banco, não sei o quê. Então, tu perdeu o celular, tu fica o quê? Só que também para a geração da galera que tem 20 anos, ela não viveu o outro lado. Entendi. Ela não viveu de, eu tenho um iPod. Ela não viveu, eu tenho um CD, eu tenho um DVD. Você ia, vou olhar aquela parada, vi uma caixa maneira. Uhum. E hoje, a gente passa na publicidade, a gente está vendo isso, todo mundo quer uma experiência. E o que a gente mais teve antigamente? Experiência. Exato. Você recebia um box de não sei o quê, você tinha tudo isso. Então, eu acho que com esse negócio da pandemia, eu acredito que vou dar um número que é o que eu acredito, que a partir de 2030, que vai ser 10 anos da pandemia, a gente vai ter uma virada mais disso aí. Os mercados eles vêm sendo estimulados pelo que você falou, de ter mais esse negócio de toque. Por mais que um outro lado ele esteja correndo, que eu acho que é a inteligência artificial, todas essas coisas. Por exemplo, você mexe com construtora. Uhum. Como é que hoje a inteligência artificial trabalha nesse lado para você? Cara, hoje a construção civil ainda muito pouco. Ainda muito pouco. Por quê? Porque quando você fala de construção civil, você fala de... Como eu te falei, eu sou novos negócios da empresa, né? Então, eu não sou um cara... Eu não sou engenheiro, não sou metido no dia a dia. Mas eu vejo pelo dia a dia da empresa, né? Mas, assim, superficialmente que eu vejo, muito pouco. Porque a construção civil é uma coisa predominantemente mais antiga, né, cara? Então, as pessoas são mais antigas. Então, não tem muito dessa galera da geração Z inserido nesse mercado, né? Então, na construção civil, especificamente, tem muito pouco de inteligência artificial ainda. Mas eu super acredito, cara, no que você falou, que é até em cima disso que eu acho que esse movimento, né, esse projeto do Poder do Chopinho, ele pode se fortalecer cada vez mais. Por quê? Justamente está indo ao inverso, está indo na contramão dessa loucura de inteligência artificial agora. O que eu estou querendo falar é justamente do poder do toque, do poder do relacionamento tete a tete com você. Obviamente, tanto que aqui no livro são 10 capítulos, um capítulo fala sobre alguma coisa ligada ao digital, entendeu? Você lançou ele digitalmente? Não, ainda não. Ainda não. E como é que você vê, como é que você viu a aceitação do pessoal do livro e dessa galera mais nova para o livro? Qual é o feedback? Cara, eu tive, obviamente, em relação a feedback das pessoas que compraram, foi muito mais em cima da galera mais velha, da minha idade, um pouquinho mais novo que eu, do pessoal mais novo que comprou. Eu tive o feedback muito positivo na rede social. Entendeu? Uma coisa muito louca. A galera falando assim, muito mais em termos de conteúdo que eu solto do que no livro em si. Na rede social, às vezes, minha rede social é aberta, eu falo muito de família, eu boto... o pessoal, não, você tem que falar muito do trabalho. Meu irmão, eu boto família, eu boto o que eu sou. Eu boto família, boto meu projeto, boto meu trabalho. E aí eu tenho muito feedback dessa galera mais nova que responde, é super legal o que você fala, não sei o que lá, isso é muito interessante. E já até mandei livro para uma menina que é lá do norte, cara, que ela falou, gostei muito do que você falou, isso é muito atual, embora seja uma coisa teoricamente simples, né? Mas ela falou assim, cara, eu precisava escutar isso de você. Então, aí eu mandei um livro para ela, porque eu entendo que, para a gente, da nossa geração, falar de network, a gente já foi dessa geração, já foi. O que eu quero falar é muito para a galera mais nova. Para a galera justamente dessa geração Z, que eu tenho um filho de 2 anos, que pega meu telefone e passa com o dedo.
Mas eu entreguei esse dia um vinil na mão dele e ele ficou assim, ó, olhando o vinil como se fosse uma coisa, como se fosse um brinquedo mesmo. Ele não tem mínimo entendimento daquilo. Um vinil até do padrinho dele que a gente pegou. Mas ele já mexe no telefone com 2 anos e 2 meses, velho. Entendeu? Então, o que eu quero falar para essa galera que está saindo da faculdade, essa galera que tem que entender mais do toque, mais do olho a olho, mais do trocar uma informação, você saber a respiração da pessoa, você entender PNL, você saber a leitura corporal, o que o cara está querendo te dizer naquela leitura corporal, entendeu? Para fazer isso aqui também não foi só experiência de vida, né, cara? É legal eu deixar isso bem claro. Esse projeto ele surgiu, obviamente, de experiência de vida, mas também de muito estudo. Eu sou formado em marketing, eu sou formado no MIT em comunicação persuasiva, sou formado em Harvard no poder da influência. Então, tudo ligado a... Foi juntando. Quando eu vi que esse era um canal legal, que eu era uma pessoa... falado por amigos e também me identificava assim, porque as pessoas vinham até mim pedir indicação, pedir que eu facilitasse alguma coisa profissional ou, às vezes, não profissional, pessoal. Eu falei, cara, gostei disso, quero fazer alguma coisa assim, mas eu tenho que me capacitar mais. Eu falei, não pode ser só experiência de vida. Tem que ter método, tem que ter estudo nesse negócio. Hoje, se você falar, porra, tem um número legal pra caramba, um estudo de Harvard, que ele diz que 78% das pessoas que se empregam no mercado se pegam através de indicação. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu fui atrás de estudo, estudei, fui no MIT, fui em Harvard, para me capacitar cada vez mais, para botar aqui de uma forma, até pelo nome diz, Poder do Chopin, de uma forma mais suave, mais branda, mais informal, dados extremamente técnicos e metodologia extremamente estudada, entendeu? Para tornar isso um produto que, cara, não estou só falando de network porque eu vivo no network ou porque eu conheço gente, sou gente boa. Não, porque eu estudei também, entendeu? Te dar aqui, ó, um kitzinho aqui do nosso apoiador. Valeu, cara. Da Évora Fábio, claro. Pô, legal demais. Eu acho que é uma creatina e um... Creatina, tô precisando. Ah, vê isso. Ah, legal, cara. Tem mais algum? Tem mais um aqui. Vou pegar. Esse aí é pré-treino. Pré-treino? Pré-treino. Você usa direto? Eu uso. Cara, eu o uso pré-treino direto. não uso. Aí, creatina caramelo. em caramelo. Pô, que maneiro, cara. É um produto que eles têm. Eu vou pegar um agora. Pode pegar, são 2 por dia. 2 por dia? 2 por dia. Pra mim que já amo doce. Ainda juntar o útil ao Então, agradável. esse aí é molezinha. Aproveitando isso, eu queria que você falasse 3 livros que são importantes para você, que você indicaria para quem está acompanhando a gente. Cara, eu gosto muito do livro que tem que ser de cabeceira do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que, cara, é o beabá, assim, do networking, de como você se relacionar bem com as pessoas, de uma forma... É uma linguagem muito... Tem ele em inglês, mas eu acho que tem em português também. E é um livro muito legal, muito interessante para você ler, que vai te dar todo o caminho. 48 Leis do Poder, né? Que é um pouquinho mais denso, é um pouquinho mais agressivo é um pouquinho mais agressivo na forma... na forma que ele passa, né, as 48 leis, ele é bem incisivo, bem forte, mas é um livro muito interessante para você justamente, às vezes, pegar as 48 leis e fazer uma análise sobre cada uma delas e você tentar buscar isso de uma forma mais romantizada para não ser uma coisa tão incisiva. Lei do Triunfo, eu adoro também, Pai Rico, Pai Pobre, mas esse aqui também. Vou botar Poder nos do 3. Chopin. Poder do Chopin, tem que ter, hein? Qual foi o período mais difícil da sua vida, aquele que quase te fez desistir? Puta, velho. E você fala em relação ao quê? Trabalho, financeira, pessoal? Tanto faz. Cara, eu tive esse período aí de 2000 e... Já tinha dado certo na vida, no futebol, no esporte, mas pré-Olimpíada ali, 2014, 2013, 12, 13,
foi muito, muito, muito difícil, porque foi onde a minha empresa colapsou, né, cara? Eu fiz uns maus investimentos aí e a empresa colapsou. Em relação à família, minha mãe estava com problema de saúde, e aí eu também tinha que chegar junto, mas não tinha tanta verba, então a gente, graças a Deus, tinha familiares perto que puderam ajudar. Profissionalmente, eu tive que sair do mercado que eu tinha ganho tanto dinheiro, que era o futebol, e voltar para o mercado completamente avesso ao que eu fazia, que era o mercado de seguro de vida. Então, eu tive que começar a vender seguro de vida. Nada contra, eu acho irado. Quem não tem, tem que ter. Mas era completamente avesso ao que eu fazia na época, que eu estava ganhando dinheiro. Isso aí foi difícil para eu digerir. E aí, cara, não tinha como pagar pensão para o meu filho, tive que morar com um amigo, porque eu não tinha grana. Então, isso aí e já com 30 alguma coisa, e isso aí foi a fase mais difícil, onde eu falei assim, cara, como é que eu vou voltar, né, a surfar a onda e voltar a me posicionar, dar bons exemplos para o meu filho, enfim, como é que eu posso dar boas experiências para o meu filho se não estava quebrado, entendeu? E essa aí foi a pior fase da minha vida, sem dúvida nenhuma, mas eu me apeguei, eu sou um cara muito religioso, então eu me apeguei a Deus e falei, cara, tem que ter eu gosto muito de citar, tem uma oração chamada Pegadas na Areia, né? Não vou falar a oração, mas falar muito rápido a história. Isso aí eu levo para minha vida, que foi, nesse momento, foi muito, muito importante. Que você está andando a oração mais ou menos é o seguinte: você está andando na praia e você olha para trás, tem 4 pegadas, né? Duas pessoas, né? Teoricamente, 4 pés. E aí você está andando nas suas fases boas da vida e você tem 4 pegadas ali. E aí, na pior fase da vida, o camarada olha para trás e só tem 2, né? Teoricamente, aquelas 4 eram ele e Deus, andando do lado dele na areia. Quando ele olha no pior momento da vida dele, olha para trás, só tem 2, né, cara? E aí, nesse momento, ele até... Você tem isso, né? Isso aí não tem nada... Biblicamente, isso não tem problema nenhum. Você tem uns momentos de trevas com Deus também. E aí o cara vira para Deus e fala, porra, Deus, no momento bom da minha vida, você estava do meu lado, andando comigo. No momento ruim, eu estou sozinho. Aí ele vira para o cara e fala, não, meu filho, nesse momento eu estou te levando no colo. Entendeu? Então, aquela pegada é de Deus, não é dele. Então, foi nesse momento aí, nesse pior momento da minha vida, que eu tive mais apego com Deus. E aí, nos melhores momentos, que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, com a minha família, meu trabalho, enfim, eu vivo hoje o ápice da minha vida financeira e familiar. Pessoal. E aí, cara, eu tento não esquecer dos maus momentos também, para me trazer um pouquinho de volta também para perto de Deus, mas sem dúvida nenhuma Deus, cara. Quando você quer relaxar e não focar no trabalho, tirar... Assim, o que você faz para ter um relax total? Cara, como a gente trabalha com network, você também é assim, você tem empresa, você trabalha com relacionamentos, a gente não para, né, cara? É 24 horas ligado. Mas, obviamente, você tem os momentos ali de tranquilidade. E no meu momento de tranquilidade, cara, eu gosto de estar com a minha família, sem dúvida nenhuma. Hoje eu não abro mão da minha família, do convívio com a minha mulher, com o meu filho, por absolutamente nada importante o suficiente para me tirar de perto da minha família. Nada, absolutamente nada. E aí eu relaxo com eles e nesse momento de relaxamento com eles, aquele churrasquinho, aquela cervejinha, aquele chopinho que nunca vai faltar. E é isso, cara. Mas perto de amigos, perto dos padrinhos do meu filho, dos meus amigos aqui do Rio, isso é o que me traz felicidade, assim, mano. Qual hábito mental você precisou abandonar para evoluir? Consumo. Mental ou pode ser mental, consumo? Pode ser consumo. Pode também. Ser consumo, cara. Eu sempre fui um cara até por ser filho único, né? Por ver sempre os primos de mobilete, de minibug, eu não tinha, eu andava com deles. Enfim, não ter esse poder de compra. Quando você tem, você começa a querer comprar, né, cara? E hoje eu acho que eu cheguei, de uns anos para cá, eu cheguei numa fase que eu dou muito mais valor aos momentos, às pessoas, do que o que você tem. Obviamente, tem meus mimos, né, cara, que eu gosto, sou um cara que adoro tênis. Então, até pela escassez de tênis no passado, hoje eu sou um aficionado por tênis, então eu gosto de tênis. Mas, pô, camisa, roupa, assim, carro... Existe alguma coisa que você conquistou e percebeu que não trouxe a felicidade esperada? Tipo assim, eu queria um carro.
Queria, sei lá, Sim. um tênis, relógio, um avião, ou viajar para não sei onde, ou comprar casa. E aí, quando você teve, você falou, pô, não é nada aquilo que eu... Relógio, cara. Nessa época boa, minha áurea aí, eu tinha... meu pai é um cara de relógio, então eu herdei isso dele, tipo, eu quero ser que nem meu pai, quero também ser um cara de relógio. E hoje eu não ando de relógio, não tem nem Apple Watch, eu ando de nada. Eu ando, por vez, fora no... E aí eu fiz algumas extravagâncias na época do futebol. Enfim, comprei relógios caríssimos e hoje estão... Pô, já teve relógio que eu vendi na fase ruim, teve relógio que eu dei, teve relógio que eu perdi. Mas extravagância, assim, que eu nunca mais faria na minha vida é relógio. Quer dizer, nunca diga nunca, né? É, isso aí. Como você define uma vida bem vivida? Uma vida bem vivida, cara, eu acho que, de novo, perto da minha família, nada me tira de perto da minha família, nada é importante o suficiente para me tirar de perto da minha família, das pessoas que eu amo. E quando eu falo isso, eu falo amigos. Meus amigos foram principalmente os amigos aqui do Rio, né, cara? O Fá, o Sandro, foram caras que deram o colchão ali para mim na hora que eu mais precisei. Então, a vida bem vivida para mim é uma vida de ontem, de anteontem, onde eu estava na praia com a minha família, meu filho brincando, com meus amigos perto, amigos de infância, né? Então, isso para mim é uma vida bem vivida, cara. E em termos de materiais, graças a Deus, a gente não... O cara rico, eu já escutei isso, não sei quem falou, tá? Vou plagiar aqui alguém, mas o rico não é o cara que tem muito, é o que precisa de pouco para ser feliz, né, cara? Então, acho que hoje eu sou rico, assim, de saúde, graças a Deus, da minha família está bem, minha mulher está bem, meus pais estão bem, meus filhos estão bem. E, cara, isso aí, nada me dá mais prazer do que isso, cara. Se você pudesse dar um conselho brutalmente honesto para quem está começando agora, qual seria? Começando o quê? Vida profissional ou vida? Começando de negócio, né? Se relacione. Se relacione, faça amigos. Quando eu falo se relacionar, de novo, não é só se relacionar para ter algum benefício com isso, financeiro, de negócio, não. Se relacione, porque, na minha opinião, mais uma vez eu vou falar, para mim é muito mais importante as pessoas que você conhece no seu caminho, na sua vida, do que qualquer tipo de currículo na parede. Qualquer tipo de currículo na parede não paga as pessoas que você vai conhecer no seu caminho, as pessoas que vão te impulsionar, que vão te proteger, que vão te dar colo, que você vai ajudar. Seja generoso sempre. Generosidade é bíblica, né? Além de ser bíblica, ela cosmicamente, ela também te devolve tudo que você dá, você recebe. Eu tenho uma tatuagem, não gosto muito de tatuagem, né? Mas eu tenho uma aqui. Não gosta muito. Tem uma aqui que diz que pensamentos se tornam coisas, né? Então, pensamento positivo, você mentalizar, eu acredito muito nisso, você mentalizar o que você quer, você se ver dentro da situação, se relacionar com as pessoas. Hoje a gente vai conhecer alguém que às vezes não vai te somar tanto profissionalmente, mas no futuro seus caminhos vão se cruzar de novo. E você ser honesto, né, cara? A honestidade hoje em dia está virando um ponto a mais na pessoa. Não é, né? A honestidade tem que ser básica. Fazia parte do normal. Tem que ser básica, tem que ser normal. Então, seja honesto, que a honestidade sempre vale a pena, cara. Qual verdade pouca gente está pronta para ouvir? Pouca gente está pronta para ouvir. Cara, que você não é tão importante quanto você pensa que você é. Entendeu? Eu acho que você... No final das contas, você tem que marcar na vida das pessoas, mas ninguém é insubstituível, absolutamente ninguém. Então, você tira isso, eu tiro isso no meu relacionamento com a minha esposa. Pô, não, minha esposa, temos um filho, temos uma casa, temos uma vida confortável, blá, 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 substituível. Ela não vai me largar nunca. Cara, ninguém é insubstituível. Você tem sempre que estar cativando, estar regando aquela plantinha ali para você se tornar uma pessoa importante naquela caminhada daquela pessoa ou de qualquer outra pessoa. Mas eu acho que ninguém é substituível, cara. Eu me pauto nisso, pauto a minha vida nisso, porque eu tento sempre dar mais para as pessoas que me relacionam, entendeu? A gente já está chegando no final. Beleza. Vou pedir, antes da última pergunta, para tu deixar a tua rede social, deixar onde o pessoal compra o livro, onde entra para fazer para se inscrever o curso. Tá. Pode falar ali, ó, para a câmera. Tá, ó, vamos lá, galera. Primeiro, obrigado, irmão. Obrigado pelo seu tempo,
pelo papo, foi maravilhoso. A gente bateu 2 horas de papo lá dentro, lá fora de entrar. Mas vamos lá, minha rede social é JP Bering, né? Eu acho que João Paulo só me chama, nem minha mãe me chama de João Paulo. É JP Bering, arroba Instagram, né? Arroba JP Bering, meu Instagram. Arroba JP Bering. E lá você tem o link do livro, né? Que vai te jogar para a Amazon, e tem o link do curso que vai te jogar para o Hotmart. Né? Eu tô sempre, toda semana eu tô botando, todo dia basicamente, estou botando conteúdo lá, falando de network. Eu gosto de mostrar muito da minha vida também, pessoal, levando filho na escola, humanizar um pouquinho esse lance do compre meu livro, assista meu curso. Não, eu quero humanizar para você me conhecer. Antes de você fazer qualquer coisa, Me acompanhe, né? Me acompanha, vê se tem match comigo, vê se a gente se dá, vê se você identifica na minha rotina, no meu lifestyle, alguma coisa que te apeteça. E aí é por isso, cara. Tá aí. Por favor, sigam e compartilhem. Como é que vai? Compartilhar e seguir. Se esse podcast fosse a última mensagem pública sua, o que você deixaria registrado? Porra, essa é para finalizar aí. Se fosse a última, o que eu deixaria registrado? Última mensagem pública. Cara, antes de mãos dadas com Deus, ande de mãos dadas com Deus, de bons costumes, seja um cara honesto, seja um cara fiel, seja uma pessoa de família, tenha seus valores. Obviamente, você vai na sua vida, você vai escorregar uma vez ou outra, mas volta para o caminho, vale a pena, não desista. Já quebrei, foram 3 vezes, não foi uma, não. Não desista, tudo vale a pena, e faça amigos. Faça amigos. Eles são o alicerce para você. Pegando isso aí, gostaria de finalizar, pedir para vocês compartilharem, sigam, mandem para os seus amigos, ative a notificação lá. A gente vai estar no Apple Music, vai estar no Spotify e no YouTube. Agradecer mais uma vez por você estar aqui. Obrigado, irmão. Em breve a gente vai pensar em algumas outras coisas. Eu acho que vai sair o network. Não foi do Chupinho, mas foi o network aqui do Multistúdios. E, pessoal, gostaria de agradecer vocês por estarem aí. Falar mais uma vez aqui da Évora Pharma. E até logo e acompanhe a gente.